Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Pod Bicha, o podcast da Bicha da Justiça. Eu sou Bruna Andrade, sua anfitriã, e hoje eu tô com um convidado que é psicólogo e cientista de saúde pública. É um ex-BBB, gente. Olha como é que nós estamos chique. Também que participou no BBB número 20 e lá no reality show pertenceu ao grupo Pipoca, formado por anônimos. Logo nos primeiros dias chamou a atenção por ser o primeiro participante assexual da história do Big Brother Brasil. Também é cantor, roteirista, professor de linguagens, códigos e tecnologia. Seja muito bem-vindo, Vitor Hugo. Oi, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com você? Prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. Prazer é todo meu, eu que agradeço por ter topado esse bate-papo, que eu acredito que vai ser incrível. Porque já tem umas pautas assim bem fora da caixinha e que a gente precisa gerar bastante informação para as pessoas compreenderem, tirar os estigmas, se educarem, né, e serem menos preconceituosas. Oba, estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Eu tenho uma pergunta já de cara sobre seu perfil, sobre o seu briefing aqui. O que é o tema linguagens, códigos e tecnologias? Então, na verdade, envolve literatura, português, redação, inglês e espanhol. Entendi. Né? Aí, no Enem, né, se chama linguagens, códigos e tecnologias. Então, é que eu já sou um pouco mais velhinha, sabe? Eu já fiz o Enem, já tem uns 20 anos, talvez. Só de 15, só de advocacia eu tenho 15. Então, já tem um tempinho. E aí, eu sou formado também em letras, né? Então, por isso... Aí, eu comecei um canal no YouTube... onde eu falo sobre linguagens e códigos, né? Que no caso são essas matérias. Interessantíssimo. Isso. Que bacana, que bacana. E você se identifica como uma pessoa assexual. Sim, isso. De onde veio essa identificação? Quando que veio esse... A chavinha virou? A chavinha virou. Eu acho que assim, é um processo, né? É uma construção. No início, eu não achava que eu era assexual, até porque eu sempre fui uma pessoa muito interessada por sexo. Eu sempre gostei muito de falar sobre assunto, enfim, pesquisar sobre assunto. Inclusive, eu sou professor numa pós-graduação de sexualidade. Então, assim, pra mim sempre foi algo que eu gostava, né? Que eu gostava muito. Mas eu percebi no meu relacionamento com as pessoas, né? Que, de fato, eu não sentia atração por elas. Eu tinha vontade de estar perto, eu tinha atração romântica, mas não assexual especificamente. Sim. E aí aconteceu no meu mestrado. Quando eu tava fazendo meu mestrado de saúde pública lá na USP, eu fiz uma disciplina de sexualidade. E aí eu me lembro bem, a professora separou a turma por seminários, assim, pra cada um ficar com a letra. E quando chegou na letra A, de assexual, ela falou assim, não, esse daqui a gente não vai fazer porque é um tema muito complexo. E eu falei assim, não, pode deixar que eu quero então pesquisar. E aí eu levei pra casa pra pesquisar. Na hora que eu li a definição, assim, eu já me emocionei. Eu falei, cara, eu acho que é isso aqui que eu sou. Que legal. E eu sempre me senti muito, assim, fora da caixinha, sem ainda ter encontrado aí meu lugar. E aí na hora eu já me reconheci. Porque a minha grande questão era essa. Nossa, mas, por exemplo, como que eu poderia ser assexual se eu tenho vontade de ficar com as pessoas, se eu quero dormir juntinho, eu amo uma conchinha, sabe? Sim. Tipo assim, se eu quero fazer coisas, ter uma vida com outra pessoa. Sim. Só que a sexualidade não é sobre isso, né? É sobre atração sexual. E aí a minha questão é essa, né? Sim. Eu não sinto atração sexual. É assexual, mas não é aromântico. Não sou romântico. Eu sou birromântico. Birromântico. Então, sente atração romântica por Homens ambos e mulheres, homens e mulheres. Isso é importante a gente pautar, porque como as pessoas não têm esse conhecimento, né, sobre os termos e o que significa, e que é possível. Sim. São duas coisas diferentes, Sim. né? Não necessariamente... E é assim, né, a sexualidade como um todo, ela tem vários espectros. Então, assim, é possível cada sexual é diferente um do outro, né? Não é um padrão único. Então, cada um vai descobrindo durante a sua trajetória mesmo, dentro da sexualidade, o que você gosta, o que você não gosta. Então, alguns gostam de beijar, outros gostam só de carinho, outros gostam até de, sei lá, fazer outras brincadeirinhas, enfim. Sim. Cada um tem o seu jeito. Sim. Então, assim, cada dia que passa eu tenho me permitido mais a me descobrir como pessoa. E é isso, eu acho que a grande questão... Aí tem gente que fala assim, mas se você fizer sexo, isso te torna não assexual? Claro que não.
Porque não é sobre fazer ou não sexo, é sobre você ter ou não atração sexual. Sim. Inclusive, muitas pessoas chegam lá, sei lá, nos 60 anos de idade e se descobrem assexual. E falam assim, nossa, eu tenho filhos, eu fui casado ou casada, mas eu nunca de fato senti atração sexual. Eu fazia Sim. sexo porque era um compromisso social. Sim. Então, colocar e identificar o sexo como um requisito para você ser integrado dentro da sociedade é também muito importante, porque quando você identifica isso, você se liberta, Sim. né? Então, eu acho que também tem isso. E o que é atração sexual? A atração sexual, você olhar para a pessoa e falar assim, quero transar com essa pessoa. Ok. É uma pessoa que eu dormiria, é uma pessoa que eu acordaria do lado dela, ou sei lá, enfim, é só uma pegação mesmo. Sim. Mas tem a ver com isso. Já a atração romântica, ela tem a ver com o cuidado, tem a ver com a construção de uma história, com a construção de um companheirismo, de uma parceria. Sim. Ela é mais voltada ao afeto. Sim, né? sim. E antes de você se identificar enquanto uma pessoa sexual, você teve relacionamentos anteriores ou não? Tive. Teve. Tive. Então, eu sempre tive relacionamento. Primeiro, eu achava que eu era hétero, né? Sim. Então, eu sempre tive relacionamentos com mulheres. Aí, eu resolvi ser pastor. Aí, fui fazer um curso de teologia. Certo. E aí, lá, só tinha homem, né? Eu falei, gente, eu acho que eu tô querendo esses homens. Também. Eu falei, eu sou gay. Meu Deus, eu acho que eu sou gay, então. Aí, só que aí comecei a sair com homem. Não, saí do curso de pastor, tá, gente? Voltei e fui pra psicologia. Aí eu comecei a sair com vários caras, mas eu não ficava com vontade de ficar com ninguém, sabe? Tipo, eu saía, achava legal, achava interessante a pessoa até, mas ficar mesmo eu não ficava. Ok. Aí eu falei assim, então será que eu sou bi? Tipo, será que... Aí comecei a achar que eu era bi. Então, por muito tempo, eu falava, sou bissexual. Só que aí eu me interessei por uma menina específica e essa relação, né, avançou bastante e tal, foi bem legal. Só que, né, sempre quando chegava na parte do vamos ver, Sim. pra mim era uma coisa meio desconfortável, assim. Uhum. Aí eu lembro que teve uma situação até engraçada, que teve um dia que ela pegou e trancou a porta do parque. Hoje vai! É hoje! Ou vai, né? Ou vai. E aí foi uma experiência interessante, uma experiência Sim. legal e tal. Mas assim, que, tipo, sabe, o check não foi Sim. tanto ok, né? Não chegou enfim, muitas vias de fatos assim e tal. Mas foram experiências interessantes. Sim. Mas isso meio que consolidou pra mim que, tipo, eu não tava confortável com isso, né? Entendi. E aí eu fui pro BBB, né? Depois que eu saí e tal, resolvi me abrir mais um pouco, assim, sabe? Pra também tudo. Porque eu acho que, assim, muda muita coisa na sua cabeça, né? A maneira como você enxerga as pessoas, como você se vê, né? Os feedbacks que você recebe. E, enfim, aí desde então... Mas assim, só pra você ter uma noção, olha que louco. O primeiro cara que eu vim dar um beijo na boca, homem, né? Sim. Tem 2 anos, menos de 2 anos. Depois do BBB. Foi 2 anos depois do BBB. Que 2022. isso, né? Pois é, foi. Ano passado. Ano passado. E, tipo, tem gente que acha que eu super só ficava com homens, mas não, eu sempre Sim. fiquei só mais com mulher. Que interessante. E olha que eu já tinha saído com muito homem, mas eu nunca tinha tido a vontade de ficar com homem. Que interessante. Uhum. Olha, furo de reportagem. Pega esse furo. Pega esse furo. Foi. E por que você foi fazer um curso de teologia? Você tem algum pezinho lá na igreja? Como que... De onde veio isso? Então, eu sempre estudei no colégio adventista, Ok. que era do lado da minha casa, lá em Imperatriz, que eu sou do Maranhão. E aí eu sempre cresci lá, né? Sempre gostei muito, sempre fui muito integrado. E aí eu comecei a fazer voluntariado no ensino médio. Então eu comecei a fazer serviços voluntários de ajudar a comunidade. Era uma coisa muito legal, eu amava muito fazer aquilo. E aí cheguei até a fazer missões para outros estados, então eu me animei com isso, né? E aí quem liderava era um pastor, que eu admiro muito, inclusive, e um amor de pessoa, assim, aprendi muito com ele. E aí ele falou, olha, você seria um bom pastor se você curtisse essa área, né? Porque dentro da teologia tem várias áreas, né? E a Sim. dele é de assistência social. Aí eu falei, acho que é uma coisa que eu posso me interessar. Eu fiz o vestibular, passei, consegui a bolsa, e aí vim para São Paulo. Para estudar teologia. Pra estudar teologia. Sim. Aí, só que assim, né, tipo, eu percebi que talvez eu conseguiria chegar no meu objetivo, que era ajudar pessoas e tal,
talvez com outra profissão do que com a teologia, porque a teologia, né, querendo ou não, tem ali a base religiosa, né, que não é tanto a parte de serviços, tem a parte de serviços, mas não é só isso, né? E aí eu falei, eu prefiro ter uma bandeira neutra do que uma bandeira, estou aqui por uma religião ou uma igreja. Sim. Mas foi um curso que eu amei fazer, assim, tipo, de verdade. Você finalizou ele? Não, só fiz um ano. Mas pensei já em voltar pra terminar, porque cresci muito como pessoa, muito, muito bom mesmo. Mas eu acho que hoje... Não faz sentido. Hoje eu já tô com preguiça, eu já não quero mais. A gente Hoje vai tá chegando ótimo, numa idade tá que a gente ótimo. começa a ter preguiça das coisas, Não, né? eu terminei o meu mestrado e falei assim, gente, doutorado, quem foi que inventou Nem de isso? longe. Pelo amor de Deus, quem que inventou isso? Pelo amor de Eu Deus. também, eu já terminei meu mestrado eu terminei em 2015. Nossa, já tem 8 anos que eu terminei meu mestrado e eu falo, tô traumatizada aí. Não quero saber disso. É bem isso, eu admiro muito quem vai pro doutorado depois, porque é punk. É punk. É puxado. É traumático. É traumático. Mas assim, o que fez você sair do curso de teologia foi a pauta sexual? Não só. Acho Não que, só. É que na verdade assim, eu nunca vi a teologia muito... Eu nunca olhei com olhos de emocionais, né? Eu sempre olhei com olhos bem racionais pra teologia. Então era uma profissão que eu me identificava, né? Sim. É que a gente, quando é adolescente também, né? Tem que decidir uma profissão. Então eu tinha muitas possibilidades, assim. Tinha muitas profissões que me chamavam atenção. Inclusive roteirista, que hoje também sou roteirista. E, na verdade, assim, se eu pudesse escolher só uma, eu seria só roteirista. Porque eu amo escrever, eu amo criar, sabe? É muito bom, é muito gostoso, né? E aí já cheguei a trabalhar com teatro, né? Fazendo roteiros, já teve várias peças aqui em São Paulo que eu já fiz. Escrevi recentemente uma série, então tem outras aí também que estão... Né, a gente tá em festivais, essas coisas assim, pra ver se vai rolar pra produzir mesmo de fato. Sim. Então, tô atrás, assim. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estar em movimento. Quando eu não tô em movimento, eu sinto assim que, sei lá, parece que eu morri, sabe? Assim, dá uma sensação estranha. Sim, não consegue ficar só num ponto só, senão parece que dá tédio. Dá um tédio, né? Dá tédio. E aí foi pra psicologia. Foi. O que te motivou a psicologia? Então, eu acho que muito essa questão do cuidado, né? Que era uma coisa que eu já estava buscando ali na teologia. E principalmente o acolhimento, né? Eu acho que a psicologia é uma profissão que é muito ali sobre acolher, sobre entender, escutar. Então, quando eu comecei a entrar mais a fundo, quando eu também vi as possibilidades do campo de atuação, né? Que tem muitos setores. A parte jurídica, a parte social, a parte educacional, a clínica, hospitalar, no esporte, é muita coisa. Então eu fiquei encantado. Eu falei, cara, acho que tudo a ver comigo, né? Porque eu gosto de fazer muitas coisas, então se eu tenho uma possibilidade de atuação em muitas áreas, então minha vida nunca vai ser chata, né? Você sempre tá em movimento. E é isso. Entendi. Então foi o que mais me motivou. E aí foi pela linha social mesmo, não foi... Escolheu ali o recorte social, para trabalhar com recorte social. Não, então, na verdade o meu recorte é saúde, né? Saúde pública. Só que saúde pública e assistência social é diretamente ligada, né? Sim. Só para deixar claro, né? O meu mestrado foi em saúde pública e a linha era de saúde do trabalhador. Então acaba entrando também nessa parte social relacionadas a relações humanas, né? Trabalho. Já trabalhei em RH, já trabalhei em vários outros tipos de clínica do trabalho. Então, já tive uma passagem. Mas eu acho que onde converge é a saúde. Entendi. Né? Eu acho que a saúde ali é o ponto. Entendi. Aí... Vamos dar uns passos para trás? Vamos. Vamos lá na origem. Vamos. Você nasceu em Imperatriz do Maranhão. Cidade boa. Muito bom. Como é que foi sua infância? Minha infância foi muito, muito boa. Assim, com muita liberdade. Sempre tive muita liberdade para fazer o que eu queria, sabe? Assim, eu me lembro que na rua, assim, que eu cresci muito com minha avó, né? Meus pais viajavam bastante quando eu era pequeno. E eles sempre deixavam lá na casa da avó. É só você? Não, você eu tenho mais 2 irmãos. 2 irmãos. Eu sou o mais velho. Tá bom. Mas tem a Sara e tem o João. E aí, eu me lembro que como eu sempre gostei de criar, né, roteiro, essas coisas, eu me lembro que eu chamava as crianças do bairro ali, da vizinhança, da rua, pra fazer cena. Então chamava, criava novelinha, dava papel pra cada um, sabe? E aí, todo dia, quando era noite assim, né?
Aí as pessoas já vinham assim, e hoje, como é que vai ser a cena de hoje? E eu, vai ser assim, vai ser assim. Botar todo mundo pra beijar. Boa. Aí as pessoas chegavam assim, eu queria beijar fulano de tal. Sim, você já aproveitava. Mudança no roteiro, galera. Justo. Aí o pessoal curtia pra caramba, né? Minhas brincadeiras lá. Mas eu sempre fui muito assim, de criar, né? Tipo, eu tinha os meus bonecos, então dava nome pra todo mundo. Tinha a minha cidade. Então, era uma infância bem lúdica. É, bem lúdica. Nossa, e eu ajudava muito meu pai também. Meu pai mexe com tecnologia, né? E aí ele dava aula de informática em casa. Naquela época, né? E aí eu manjava de tudo. Eu ajudava ele lá. Tinha vezes, às vezes que meu pai me deixava lá explicando e ficava lá só olhando. Rapaz, uma criança desse tamanho entende tudo. E você nasceu quando? Em 94. Fevereiro de 94. Dia dos Namorados, São Valentim. 14 de fevereiro. Por isso é romântico? Eu sou bem romântico, sabia? Eu gosto, valorizo muito. Com essa data não tinha como ser diferente. Mas você sabia que era carnaval, né? Sim. Foi uma segunda-feira de carnaval. E aí a minha mãe fala que quando eu nasci, passou um trio elétrico lá fora e é por isso que eu sou animada, assim. Eu sou ajudada. Faz sentido. Romântico animado. Com certeza. E aí você já foi estudar na escola adventista? Só estudou na escola adventista? Não, a maior parte do tempo sim, né? No início, logo no inicinho, assim, ela me colocou numa escola municipal, que também era ali perto na rua. E aí, segundo os meus pais, né? Eu não lembro, gente. Eu era muito pequena. Mas a minha mãe me fala assim, que eu falava mal da professora. Essa professora não dá tarefinha. Essa professora não ensina a gente a fazer as outras letras. Só fica numa letra só, coisas assim. E aí meu pai falou assim, rapaz, esse menino tá querendo estudar mesmo. Tipo, ele tá levando a sério. Sim. Aí foi aí que eles falaram assim, não, vamos colocar ele na escola melhor. Aí por isso que eu fui pra escola adventista. Entendi. Mas eles não tinham pauta religiosa. Você não cresceu numa família religiosa. Era só o colégio que era religioso. Não, meu pai é espírita e minha mãe é católica. Entendi. E aí a gente foi pra o meio mais adventista, né? Entendi. Mas assim, sempre foi muito, dentro do meio ambiente, sempre foi muito bem respeitado essa questão de diversidade religiosa também. Sim. A gente sempre teve muita liberdade pra ser o que a gente quisesse. E você tem Meu uma irmão, por religião? exemplo, é da Umbanda. Então, cada um tem. Cada um tem o seu. E Eu me considero adventista ainda. Você se considera adventista mas ainda. assim, como eu não tenho guardado muito o sábado ultimamente, então eu acho que eu tô bem meia boca. mas eu me considero ainda, assim. Como um adventista. Adventista não praticante agora, né? Não praticante. Mas sigo os valores, eu gosto bastante, sabe? Me identifico muito. E qual foi a primeira vez quando você se apaixonou pela primeira vez? Cara, sabia que eu não sei se eu me apaixonei já mesmo? Não? Eu tenho essa dúvida. Até hoje? Olha, eu julgando as pessoas, gente. Eu Você aqui acredita? com um olhar julgador. Não se apaixonou? Eu tenho essa questão, assim, porque eu já teve pessoas que eu me identifiquei, que eu já desenvolvi um sentimento, mas eu acho que paixão mesmo. Então foi a primeira pessoa que você pegou, então. Se não foi por paixão. Boa. Não, Quem foi a primeira que pegou? Cena da novela lá, né? Cena da novela. Angélica, beijos, inclusive. Foi, ainda me lembro bem. Foi uma cena de afogamento. Coisa de criança. Sim. Mas assim, o meu primeiro relacionamento assim mais sério, né? Foi com a Evelyn, uma pessoa que até hoje a gente é muito amigo também e tal. Sim. E foi bem legal, assim, eu cresci, aprendi muito com isso também, mas enfim. Mas eu acho assim que não... Porque eu, de fato, sendo bem sincero, eu não considero que eu tenha namorado ainda. Ok. Eu acho que, por mais que oficialmente, muitas aspas, foi um namoro com a Evelyn, por exemplo, Sim. mas só durou um mês. Sabe? Tipo assim, a gente ficou muito mais tempo do que de fato namorou. Acho que a gente ficou 4 anos. Mas namorar mesmo, oficialmente, só foi um mês. E, tipo, não deu certo, entendeu? Sim, sim. Então, eu me considero ainda como se eu nunca tivesse namorado. Porque Entendi. a gente quase não se via. Então, assim, foi meio conturbado, aconteceu muita coisa. Você tinha quantos anos? Na época, eu tinha 17. 17. Pré-entrada ali na faculdade. Foi exatamente por conta disso. Porque aí ela foi pra Goiânia e aí eu fiquei no Maranhão, depois eu vim pra São Paulo. Sim. Então, não tinha como a gente, né, continuar isso, sendo que cada um tava num lugar. Sim. Mas... Você sempre quis vir para São Paulo? Sempre. Você Sempre? acredita? Acredito. Meu pai, ele falava assim, ó...
Meu pai trabalha com tecnologia, né? Sim. E aí ele trabalha numa empresa em Campinas. E aí ele sempre viajava, que eu te falei que ele Sim. viajava muito. E aí ele falava assim, tô indo pra São Paulo. E aí ele, um certo dia, me mostrou a BR, né? Falou assim, ó, se for reto aqui, vai dar lá em São Paulo. E aí eu ficava, na minha mente de criança, nossa, como que deve ser São Paulo? Sim. Aí, então, tipo, eu sempre pensei muito em vir pra São Paulo, não só por causa disso, mas também por causa da arte, porque Sim. aqui respira arte, aqui a cultura é muito forte. Então, como eu sempre gostei muito de novela, de escrever, de fazer roteiro, então eu falei, cara, nossa, seria muito legal fazer cinema ou letras em São Paulo. E consegui fazer letras, né? Fiz Consegui letras e fazer psicologia. letras. As duas ao mesmo tempo, inclusive. Foi difícil. mas Foi eu- onde que você fez? Letras eu fiz na Cruzeiro do Sul Sim. e psicologia no NASP, que é uma universidade adventista também. Olha. A minha educação é 100% toda adventista. adventista. Só o mestrado que foi na USP, né? Sim. Mas o resto toda foi adventista. Então eu gosto bastante. O que foi a primeira coisa que você fez em São Paulo? Você lembra? Eu lembro, fui assaltado. Lembro Ai, bem. pai. A primeira coisa que eu fiz em São Paulo foi pedir ajuda. Help! Socorro! Qual foi a primeira coisa positiva que você fez em São Paulo? Então, eu acho que a primeira coisa positiva foi andar de metrô pela primeira vez, Andar né? de metrô O pela que primeira bugou vez. muito minha cabeça, porque pra mim metrô era subterrâneo. Sim. Aí eu cheguei aqui e Inclusive, descobri a que gente- não era subterrâneo. A gente é muito enganado, sabe? Em São Paulo. A gente vem com uma imagem que não condiz com a realidade. É, né? Então, É. eu descobri isso na Na prática. prática. Então foi andar de metrô. Foi andar de metrô. Ai, que aí, delícia. aí eu cheguei, aí a gente subindo aquela escada rolante, eu falei assim, gente, mas o metrô não era pra baixo? Como que a gente tá subindo? Sim. E aí tentaram ainda me trollar, do tipo, dar a mãozinha pro metrô parar. Sim. Mas eu não Sim. caí. Não caiu. Não, eu já sabia que não, não Já era sabia, assim. já sabia. E no ambiente que você morava lá na Imperatriz, era um ambiente mais conservador? Tirando os seus pais, que eram Não, pessoas mais abertas, enfim, era um ambiente conservador? zero. Zero Zero conservador. conservador, assim. Eu cresci numa banda de forró, né? Porque meu pai tinha uma banda de forró. E eu cantava nessa banda, inclusive. Eu canto, né? E aí cantava nessa banda de forró. Então tinha os dançarinos, tinha aquela agitação. Então quando meu pai, ele parou de trabalhar diretamente pra essa empresa aqui em Campinas, né? Ele ficou só com a banda. E minha mãe também saiu do emprego que ela tava e foi trabalhar só com a banda. Então, assim, a banda viajava muito. Sim. Pará, Maranhão, Tocantins, Piauí, Sim. a região toda. E eu sempre ia junto. Eu, bora lá e tal, porque eu amava, né? Imagina, a Sim. pessoa... Eu gostava de criar as histórias, né? Tipo assim, então vamos pensar no repertório do show, vai ser assim e tal. E agora eu tô usando pra minha carreira, né? Sim. Porque, tipo, o meu clipe, por exemplo, fui eu que fiz o roteiro. O do que eu já lancei, né? Os novos agora eu também tô ajudando a produzir. Então, acho que tudo a gente absorve, tudo a gente consegue colocar em algum momento ali numa coisa que vai ser útil pra nossa vida. Sim. E aí é isso. Então, eu acho que era zero conservador. Assim, não lembro de uma situação assim, onde eu me senti muito restringido. Acho que tanto por parte tanto que quando eu, né, tipo, descobri minha sexualidade ou coisa assim, não foi uma questão lá em casa. Não Eles foi. entenderam com facilidade? Não, Ah, isso não. ok. Eles demoraram pra entender. Eu acho que minha mãe talvez não entenda até hoje. Mas tá tudo bem. Tipo, o que importa é o respeito, né? Sim, Não é o claro. entendimento, né? Tá bom, Sim. se ela não quiser... se não for muita informação pra ela entender, tá tudo bem também. Sim, sim. Eu acho que... Mas, enfim, quanto ao meu irmão, né? Porque meu irmão, ele é trans. Uhum. E então, assim, quanto ao meu irmão, aí eu já tive... Aí eles já ficaram assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu fui Sim. conversar com eles. Não, calma, tá tudo certo. Aí expliquei, Sim. aí eles... Mas assim, foi tipo uma questão de um dia, sabe? Tipo, de eles... Viraram a chave rápido. Tipo assim, eles estavam preocupados de não ser, tipo, uma questão relacionada a ser trans, mas Sim, outra coisa, sabe? Entendi. E aí eu falei, não, tá tudo bem, é isso mesmo, tá tudo certo. Aí eles, então tá bom, então vamos acolher e é isso. Então eles ajudaram, toda a questão de mudança de documentação, essa Sim. questão toda, eles ajudaram tudo. Então assim, bem tranquilo. E na minha família também, né? Todo mundo é LGBT, praticamente. As cotas lá estão preenchidas tão e bem- ultrapassaram, né? Então, da parte do meu tio, irmão da minha mãe,
Minha prima é lésbica, aí tem o segundo filho é hétero e o terceiro é gay. Então, assim, aí da outra irmã da minha mãe, a mais velha é trans também. Aí eu não sei. Ainda é uma incógnita. Não sei, são pequenininhos ainda. Aí deixa eles crescerem, eles decidiram aí se identificarem. O que quiserem. Mas assim, já tem uma diversidade aí boa. Legal. Acaba Nunca sendo um foi uma privilégio, né? É. Dentro do cenário brasileiro, acaba Sim, sendo total. um privilégio ter crescido assim nessa Sim. família e nesse ambiente, né? Total. Eu reconheço total esse privilégio. É muito bom você poder contar, não só na questão de sexualidade, né? Mas na questão de escolha de carreira, de vida, de posicionamento político também, né? Você ter liberdade para você falar sobre o que você acredita e você pensa no lugar familiar, né? Porque é a nossa base, né? Que massa. Mas minha vida não é perfeita não, tá? Pelo amor de Deus. De quem que é perfeita, né? Fala a verdade. Mas em termos de família, minha família, graças a Deus, é muito bem estruturada, é bacana, assim, tipo, todo mundo se dá bem. Não me lembro, nunca na minha vida eu me lembro de uma briga familiar, sabe? Assim, não lembro mesmo. E então eu reconheço esse privilégio, né? Porque eu sei que, em geral, as famílias são bem difíceis. Com certeza. BBB. Vai. De onde veio o convite? Você se inscreveu? Não foi convite, eu me inscrevi. Você se inscreveu, tá. Escrevi. E aí, veio a vontade de onde? Eu sempre quis. Sempre quis. Eu sempre assisti desde criancinha, porque eu sempre gostei muito de TV. Sim. E aí eu sempre assisti todas as edições, era muito fã do programa. E falei assim, bora ali ser milionário? Sabe, tipo, foi mais ou menos isso. Assim, o que me motivou principalmente foi o dinheiro. Sim. E também a possibilidade de dar visibilidade a meus trabalhos artísticos. Ok. Porque assim, eu já estava no momento da minha carreira como professor, psicólogo, cientista e tal, que já tava tudo muito certo, assim, em ascensão, tava tudo fluindo muito bem. E aí eu tinha acabado de gravar um filme, um curta-metragem, 2 curtas-metragens, que é o Segunda Vez e o Dia de Festa. Segunda Vez, inclusive, ganhou menções honrosas em Hollywood, coisa chique. Olha, que chique. Filme todo em Libras. Olha. Babado. Foi. Então, e aí eu falei assim, nossa, eu quero potencializar isso, né? Quero dar uma visibilidade pra isso, tudo e tal. Mas, enfim, acho que eu não consegui tanto potencializar isso, mas consegui potencializar outras coisas, né? Essa própria questão da sexualidade, até hoje, 3 anos depois do programa, eu ainda recebo mensagens de pessoas falando assim, caracas, me identifiquei com você e descobri que eu sou sexual por sua causa. Sim. Porque, como foi a primeira vez, assim, que na televisão foi falado sobre isso, teve essa pauta muito repetida pelas pessoas, então teve uma repercussão muito positiva. E aí, né, também muita gente ficou confusa. Ah, mas e aí? Gosta ou não gosta de fulano ou de ciclano? Ou de ciclano e de fulano? Então, eu acho que, assim, repercutiu, né? As pessoas ficaram se perguntando, mas e aí, o quê? E aí, eu acho que foi pra roda, né? De conversas das pessoas, e acho que a sociedade como um todo cresce, né? Sim. Veio agora a novela Travessia, também teve a gente aí, 2 personagens lá, falando sobre a sexualidade de espectros diferentes. Sim. Então, assim, eu de verdade espero... Sex Education agora, que também teve um personagem. Sim. Então, assim, eu espero que cresça ainda mais, a gente possa ter a sexualidade de uma maneira mais ampla, né? Porque geralmente quando é retratado assexual, é uma pessoa assim, que não gosta de ninguém, que não quer se relacionar. Não é sobre isso, né? Sim. É sobre, na verdade, não sentir atração sexual, mas quer se relacionar, quer se envolver, quer estar junto, sabe? Sim. Não... Com certeza. Não somos incels. Não. Exato. Não tem nada a ver com não se Com apaixonar. ser frio, ou, sei lá. Nada a ver, gente. Vamos nos nada a educar, ver. por favor? Né? Por Vamos. favor, vamos letrar? Boa. E aí, bom, você se inscreveu. Se inscreveu só uma vez? Só uma vez, você acredita? Não, mas você é De sortudo, primeira. hein? Será? 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 E aí, não veio sei. como a confirmação? Como é que é? Assim, não sei. Como é que é? Se inscreveu Me e aí? inscrevi, me chamaram pra Chamaram- seletiva, fui pra seletiva, aí tem vários outros processos seletivos no meio,
É que ninguém conta sobre isso, né? Só falam que se inscreveu, pronto, um belo dia, me ligaram. Na verdade, nunca me ligaram. Nunca te ligaram. Não sei pra quem ligaram, mas pra mim nunca me ligaram. Ok. Um belo dia, chegaram lá em casa e falaram, parabéns, você está indo agora com a gente pro Rio. E eu, bora. Jura? Foi Foi. assim? Então você se inscreveu, foi chamado para uma seletiva, passou lá pelas seletivas, Aí, várias seletivas. e aí pronto. E aí, tipo assim, nas seletivas a gente já faz exame médico, já faz várias coisas. E é isso, aí a gente não tem mais nenhum feedback. A gente fica aguardando. Um belo dia, chegaram na minha casa e falaram, bora. Bora. É legal. Aí eu tinha um artigo científico pra entregar e eu, calma aí, só um enter, enviei, bora. Bora. Mas não consegui avisar ninguém sabia. Sim. Eu, tipo, fiquei desaparecido. Desaparecido. Preocupou a família inteira. Não. Não? Bem reflexivo isso, né? Bem reflexivo. Ninguém te procurou. Tchum. Bem reflexivo. Quanto tempo antes Do quê? de você, do programa ir ao ar, né? Uma semana, né? Que eles pegam a gente. Uma semana só. É, a gente fica confinado uma semana antes do programa. Que legal. E aí veio a notícia, o que você sentiu? Na hora, eu senti que... Na verdade, não. Eu não tentei muito... Eu acho que eu nem me emocionei nem nada. Tipo assim, na hora, a única coisa que eu pensava é assim, tenho que conseguir entrar. Porque eu sabia que o fato de estar indo para o Rio para entrar no programa não significa que eu iria entrar. Sim. Porque muita coisa acontece no meio do caminho. Tem gente que é expulsa, tem gente que desiste no hotel, tem gente que vaza o nome na mídia e eles cortam. Então, tipo assim, às vezes eu podia ser reserva e eu não sabia. Então, assim, na hora, eu falei, não, bora ser racional e vamos entrar. Essa é a nossa meta. E aí eu me lembro que... Quando chegar na meta, a gente dobra a meta. É, bem isso aí! E aí você se lembra, desculpa. Não, eu me lembro que eu ficava assim todos os dias lá no quarto, pensando assim, não, quando o video show chegar aqui, eu vou ter certeza que eu tô dentro do programa, porque eles realmente só falam quando a pessoa é confirmada na televisão. Sim. Só que o video show acabou quando a gente tava lá. E o video show não apareceu. E eu vou entrar na casa de vidro. Fiquei morrendo de medo. Eu sou reserva, vou entrar na casa de vidro. Então, tipo... telespectador. E nessa hora que chega lá, vamos embora pro Rio de Janeiro. Você não pensou em nenhum momento, e as minhas contas? E agora? E a minha vida? Eu vou fazer o quê delas? E os cobradores? Etc. Não pensei, porque minhas contas estavam tudo certo, assim, tipo... Eu sabia que também minha família ia dar um... Eu nem me preocupei com isso. Você nem se preocupou com isso. Eu falei assim, se tiver conta, depois eu pago. Depois você deixa depois o do aluguel. BBB eu vou ter dinheiro, tá tudo certo. Tudo certo. Quer botar meu nome no Serasa, bota. Eu nem pensei nisso. Você só pensava na meta. É, exatamente. Aí, eu pensava no meu mestrado, né? Isso aí eu pensei. Porque eu falei assim, e o meu mestrado? Como é que vai ser? Sim. Porque eu não queria perder, né? Imagina, perder 3 anos de estudo. Pô, você tá Né? doido. Só que aí eu pensei assim, né? Já entreguei minha dissertação, mandei ali. Já tá pronta. Quando eu voltar, eu só defendo. Sim. Né? E eu tenho um prazo ainda. Então, Sim. assim, não é possível que vão fazer alguma coisa pra... sabe? Eu tive uma preocupação também, né? De cancelar minha bolsa, porque eu recebia bolsa do governo pra sim. poder fazer meu mestrado. Sim. E aí, eu poderia, tá? Inclusive, legalmente, você que é advogado sabe. Eu poderia continuar mantendo minha bolsa, porque a bolsa é durante o período de estudo e Sim. não quando você finaliza a pesquisa. Então, até meu último dia de aluno, Sim. eu poderia estar recebendo minha bolsa estando em Nova York, sei lá. Sim. Porque eu ainda era um aluno de mestrado. Estando em Marte. Em Marte, eu poderia estar recebendo. Mas eu pensei que isso poderia ser mal visto, por exemplo, pela mídia, ou poderiam achar alguma coisa assim. Sim. E por precaução mesmo, pra Sim. evitar bafafá, eu fui lá e cancelei minha bolsa. E aí a mulher tá falando, nossa, mas ninguém nunca cancelou a bolsa. Eu sou o primeiro na Pois história é. desse país. Mas eu cancelei minha bolsa. Obrigado, Caps. É sobre isso. Porque também... E outra, o fato de eu cancelar minha bolsa abre pra outra pessoa, né? Sim. Então, melhor que vá pra outra pessoa agora. Claro. E aí bateram na sua porta lá do hotel. Imagina se eu não tivesse entrado, tinha me lascado, né? Amigo. Eu tinha perdido minha bolsa. A meta era forte. A viu? meta era muita fé. É muita fé, de queria. E aí você tava lá no hotel, no seu quartinho, sossegado, bateram na porta e disseram, Vitor Hugo,
bora lá pra casa. Nada, na verdade Nada não bateram, disso, né? Porque eu fiquei esperando o video show não veio. Uhum. Mas a produção veio, não? Ficou made in memória. Mas, a produção, mas eles não batem, né? Eles já chegam entrando. Mas, outro furo. Outro furo. Eles não batem na porta. Mentira, bate sim. Mas assim, é isso. Aí eles vendo a gente, tá? A gente vai pra lá. E eu ainda tava com medo, né? Falei, nossa, será que eu tô indo pro shopping? Será que é a casa de vidro? Uhum. Não sabia, né? Aí na hora que pegaram a minha mão, assim, colocaram na frente, né, de uma outra pessoa assim, que eu tava vendado, aí eu falei, acho que essa outra pessoa aqui vai morar comigo uns 3 meses. Aí na hora que abriu a porta, aí sim, caiu a ficha mesmo que eu tinha entrado. Aí foi muito emocionante pra mim, né? Porque eu tava muito na expectativa. Assim, né? E foi muito engraçado, que na hora que a gente tava beijado, e aí eu tava de lente de contato, eu não fui de óculos, né? Aham. E aí na hora que tiraram a venda, assim, que eu entrei dentro da casa, a primeira coisa que aconteceu foi cair minha lente de contato. Eu fiquei lá só enxergando de um olho, assim. Sem falar a luz, emoção, né? Eu não sabia se eu chorava porque tava ardendo, era emoção. E fazendo esse retrospecto BBB, o que você enxerga que foi positivo e o que você enxerga que foi negativo? Positivo, muitas coisas. Acho que principalmente em relação à questão de carinho, né? Porque, assim, é muito legal você ter seguidores, pessoas que se identificam com você, por você ser quem você é. Sim. Eu acho que também a questão financeira, né? Tipo assim, você muda a sua condição, né? Financeira da sua família. É legal você também fazer trabalhos que são sempre bem dinâmicos, sempre são diferentes e eu acho que é muito legal isso. Eu acho que o lado negativo é realmente a falta de privacidade, né? Sim. Porque assim, a sua vida fica completamente exposta. Como é muita gente que te assiste, você não sabe como é que as pessoas vão reagir em relação a você. Então, às vezes, você vê uma pessoa e aí ela aparenta gostar de você, mas na verdade ela não gosta. Ela só tá querendo te maltratar ali. Ou às vezes o contrário, sabe? No jogo em si, né? Não, aqui fora. Daqui fora, ok. Tipo assim, por exemplo, às vezes uma pessoa te cumprimenta e tudo e tal, mas ela tá querendo te zoar, né? E aí isso é chato pra caramba. Sim. Mas às vezes é um fã mesmo de verdade e tal. Então eu acho que você sempre fica meio assim, tá, e aí? Essa pessoa é fã ou hater, né? Sim. Mas eu acho que isso é em qualquer lugar ou profissão que você escolher que for público, né? Por exemplo, fico pensando muito em político, né? Deve ser uma loucura, porque você tem apoiadores e você tem pessoas que são contra você. Sim. Né? Então, se a pessoa te cumprimenta, você não sabe se é um apoiador ou não. Sim. Ela pode estar fingindo que é apoiador, mas, na verdade, ela é uma pessoa que é contra você, a sua pauta. E então, vai te surpreender no meio do caminho. Exato. Ali. Então, você sempre fica meio assim... Cabreiro, como Cabreiro, dizem em exato. Minas. Escabriado lá no Maranhão. Cabriado? Escabriado. Escabriado. Sempre fica escabriado. Tá certo, muito bom. E assim, como que é pra você... Você faria de novo? Faria? BBB? Nossa. Pode chamar quantas vezes quiser. Pode chamar quantas vezes quiser. Não, eu amo, cara. Você vai fazer um reunion, né? Já pensou? Reunion. Olha só! Olha, Boninho! Não que é? tal um Já reunion? pensou? Já pensou? Nossa, Maria. Faria muita coisa diferente. Muita. Né? Olhando de fora, realmente é uma perspectiva diferente, né? Mas você preocupava com quem tava aqui fora? Você preocupava? Esse foi meu erro, eu acho. Eu não tava nem aí. Tava nem aí. Acho que eu devia ter pensado mais. Devia ter jogado mais. Não, eu joguei do meu jeito. Mas eu acho que foi um jogo mais solitário. E aí acabou que nos momentos de coletividade... eu acho que na minha edição, né? A coletividade foi muito mais forte do que o jogo individual. Sim. Então, talvez eu optaria mais ainda pela coletividade. Sim. Mas você acredita que uma das minhas estratégias de jogo era a coletividade. Só que lá eu não me senti inserido em nenhum lugar. Sim. Então, e aí, pra mim, o que eu considero uma coisa boa, muita gente não considera, mas eu resolvi bancar o meu jogo só. Eu acho que foi a pior decisão que eu podia ter, né? Porque eu me lasquei muito. Sim. Mas, pra mim, assim, como pessoa, naquele momento, foi muito legal a minha reafirmação de identidade, assim, de falar, não, eu vou bancar a minha ideia. Mas, assim, hoje eu vejo que foi extremamente suicida. Porque, tipo assim, eu gostava de pessoas dos dois lados. Sim. Então, fiquei, em cima do muro, entendeu? O em cima do muro sempre se fala. Aí eu falava assim, não, mas eu gosto dessas pessoas, eu não vou ficar forçando amizade com pessoas que eu... Mas eu devia, talvez, ter
Não forçado a amizade, mas pelo menos ter ficado ali mais neutro. E quando o jogo afunilasse, né, mais ainda, aí beleza. Aí a gente deixa as nossas diferenças aparecerem. Mas aí já vai estar num mata-mata mais, sabe? Assim. Sim. Mas é muita coisa pra pensar. É muita informação, a gente não tá vendo de fora. É difícil. Ah, com certeza. Mas é legal pra caramba. Eu imagino. Essa sensação de se você tá num RPG o tempo todo, assim, sabe? Você tá jogando o tempo todo, é muito bom. Muito legal. Eu E é gosto. sempre uma novidade, né? E que você que adora novidades, gosta de fazer coisas novas. Não, eu amava as provas. Nossa senhora, amava as provas. E os desafios. Pois é. Não, e aí a primeira prova foi de resistência, né? A gente ganhou. Nossa, venci uma prova de resistência. Tipo, é muito massa, velho. Muito massa. Não, eu amei demais. Gostei demais mesmo. Mas é isso, tem os lados negativos também. Acho sempre bom pontuar, porque tem gente que acha que é tudo lindo, maravilhoso. Mas, mesmo essas pessoas muito bem-sucedidas, que julgam muito bem-sucedidas, elas também passaram por momentos bizarros, de ruins. Sim. Porque eu acho que é uma questão do preço da exposição mesmo. É uma coisa que todo mundo passa. Quem tem mais exposição vai passar. Sim. Né? Quanto mais cresce, mais exposição, mais situações de hater. Exato. Não, eu acho que não é nem o hater. Eu acho que a questão é o risco. Né? Risco em que sentido? Risco, né? Tipo, o risco do outro, né? A gente nunca sabe qual é o comportamento do outro, né? E sei lá, por exemplo, teve um caso recentemente aí, por exemplo, de um cantor, né? Que simplesmente o cara chegou e agrediu ele. Não sei se você viu. Sim. Então, é mais ou menos isso, assim. Provavelmente ele nem achava que o cara ia agredir ele, mas assim, a gente nunca sabe o que tá na cabeça da outra pessoa. Sim. Então, acho que meio que isso, assim. E também, fora o risco de, sei lá, assalto, sequestro, essas coisas, porque as pessoas falam, não, tem dinheiro, não sei o que. Sim. E aí você, enfim, eu acho que você fica mais vulnerável em alguns pontos do que quando você não tinha nada ou quando você não era conhecido, entendeu? Mas você fica mais bem-sucedido ou mais visado em outros pontos. Então, enfim, a vida, né, menina? É isso sobre aí. isso, né? As dores, você escolhe as dores que você quer. As dores do anonimato. Vamos sofrer onde, né? Em Paris? Em Paris ou em Aparecida? Ou em São Paulo? Em Aparecida. E aí a vida pós-BBB. Pós-BBB, assim. É o que você falou. As pessoas acham, né, que vira uma vida de conto de fadas, Sim. né? Mas vira mesmo um tempo, pedacinho, né? Um tempo, você aproveitou bastante. Aproveitei bastante. Mas assim, eu sou uma pessoa, graças a Deus, que eu sempre fui muito pé no chão. Então, eu, por exemplo, eu fiz questão de nunca abrir mão da psicologia. Eu gosto muito, né, de ser psicólogo, assim, tipo... É uma coisa que, sei lá, me motiva, sabe? Eu gosto de ler sobre, eu gosto de atender, eu gosto de estar envolvido. E também eu pensava, eu estudei tanto e não vou usar? Para, né? Hello. Sim. Então, eu tenho os meus pacientes, trabalho também no SAICA, que é um serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, para quem não sabe. Sim. Então, eu gosto de fazer várias coisas, né? Lá, por exemplo, a gente trabalha com arte terapia, né? Então, é bem bacana, né? Um serviço bem legal com as crianças que e tal. legal, bem lúdico. Bem lúdico. Que massa. E o que te motiva a trabalhar com as crianças, especificamente? Eu sempre amei criança. Eu gosto demais de criança. Assim, quando eu fazia letras, né? Eu amava dar aula de inglês para as crianças, sabe? Ensino infantil e fundamental era muito legal. E aí eu acho que foi aí que começou mais, assim, né? Tipo, aí quando eu formei, né, nas duas faculdades, eu comecei a atender crianças e adolescentes. Então, tipo, eu sempre gostei. É porque eu acho que a criança, ela é sempre muito movida pelo afeto, né? Sim. E eu gosto de vinculação, né? E eu sempre tive um trato, um manejo muito legal com criança. Delas olharem pra mim e falarem assim, tio Vitor, entendeu? Então, assim, então, pra mim foi uma coisa muito natural. Sim. Porque eu já tinha esse manejo. Tem a parte da ludoterapia também, que foi um dos estágios que eu escolhi fazer, né? Que é um estágio específico com crianças. Mas é isso. E aí eu atendo TCC infantil. TCC infantil. E o que você pensa pro futuro? Eu penso que... Fazer o BBB Reunion, né? Ok. Esse aí tem que ter. O que mais? Eu penso pro futuro... Eu quero muito ser pai. Quero muito ser pai. É um sonho de vida mesmo.
Pai solo? Pai solo, já pensei bastante. Agora eu já não tô mais pensando tanto em ser solo. Okay. Hoje eu já tô pensando mais em encontrar alguém mesmo pra dividir essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade muito grande. Sim. Mas... Pais amigos ou pais afetivos? Afetivos. 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 Uma pessoa para se relacionar e constituir ali Quero uma muito, família. muito mesmo. E tô aí atrás, tô enrolado. Tá enrolado, gente. Tô enrolado, Olha me ele. conhecendo aí. Enfim. E vamos deixar rolar. profissionalmente? Então, profissionalmente, eu quero muito, né, lançar o meu CD, meu álbum. Legal. Que tá vindo aí, já tá todo gravado. A gente já tá montando a estratégia direitinho pra lançar. Então, não vejo a hora de Cronocinese estar no ar, que é o tema, né, do álbum. E eu acho que esse álbum, ele tem muito sobre a minha essência, né? Então ele faz referências a Maranhão, ele faz referências à sexualidade, ele faz referências à minha passagem pelo BBB, sobre os meus momentos de conflitos, os meus momentos de ser romântico, o meu valor às amizades, que é uma coisa que eu valorizo muito, sobre a não perder a minha essência, sobre... Tem um pouco, sabe, assim, tá contando muito bem a minha história. Eu acho que isso, nesse momento, pra mim, é o mais importante. Eu acho que eu quero chegar nas pessoas, fazendo com que elas sintam perto daquilo que eu tô sentindo mesmo, sabe? Sim. Então, eu acho que vai ser legal quando lançar, quero lançar logo. Mas o meu foco, assim, mesmo, é fazer fazer com que as séries deem certo, né? Essas séries aí, eu quero ver elas logo no ar, eu quero fazer com que elas sejam produzidas. Então, meu foco tá nesses dois, né? Na arte, como Tá um na todo. arte, tá na arte. Que massa. A psicologia, eu nunca vou largar. Mas só que assim, hoje eu percebo já que não é o meu foco principal, né? Na verdade, eu acho que nunca foi. A psicologia, um dos motivos de eu ter também escolhido psicologia era realmente a questão da construção do personagem, né? Quando você entende muito bem, né, essas questões dos arquétipos, a questão de construção de identidade, de personalidade, você constrói personagens muito mais ricos em profundidade, em história, em desenvolvimento, um arco dramático que é mais crível, né, que tenha verossimilhança, que tenha, enfim, sentido. E também é uma mão na roda, né? Você entender de psicopatologia para poder escrever um personagem, né? Sim. Entender de pessoas. Basicamente entender sobre isso, né? isso. Entender de pessoas. Entender isso é tão de pessoas, difícil. de sociedade, de relação, né? Eu gosto muito. Que legal, que massa. E você acredita que muita gente diz que não tem nada a ver? Jura? Juro. Muita. Gente, Muita gente quando fala assim, eu fiz letras de psicologia. Nada a ver. Como assim, gente? Tem tudo a ver. tem tudo Aí a eu ver. explico. Aí a pessoa, Faz sentido. Faz sentido. Não, tem tudo a ver. Tudo a ver. Construção de personagem. É. E escrita, né? Porque letras te dá essa... Também. E psicologia também, E né? psicologia Muito escrita, também, né? muito escrita. Então, te dá Muita essa leitura. facilidade. Nossa, psicologia... Escrita de roteiro mesmo. Né? É engraçado, quando eu fazia letras, eu achava assim, nossa, eu vou ler muito mais em letras. E eu não li tanto em letras quanto em psicologia, sabia disso? Tipo assim, Proporcionalmente, né? É que a psicologia é mais densa, talvez, né? eu acho que na psicologia, durante a graduação, a gente tinha muito mais matéria Sim. do que letras, Sim. né? Mas os textos de letras eram mais fáceis também de ler, Sim. porque não eram tão densos. Sim. Mas... E os de psicologia, não. Às vezes você lia uma vez, você não entendia nada, você tinha que voltar e falar assim, não, agora eu Pegar vou... vários textos de apoio também, né? riscando pra ver se eu entendo. Aí tem uma hora que você surta e fala, professor, me ajuda. Sim. E aí... Aí tem hora que você surta, joga todos os textos pra cima e fala, não vou mais trabalhar com isso. Nunca aconteceu isso comigo. Eu sempre gostei muito, assim, do desafio. Quando chegava uma coisa assim que... eu não curtia muito, aí eu falava assim, gente, agora, né? Vamos pesquisar, vamos lá correr atrás. Sim. Mas eu sempre curti, assim. Comigo aconteceu no mestrado, na dissertação, com deadline de mudança de texto. Não, aí no mestrado sim. No mestrado eu queria desistir do... Eu fiquei em posição fetal e disse, não quero mais saber dessa... Não, no mestrado sim. Porque eu acho que... Sabe por quê? Eu vou falar, é uma frustração minha com pós-graduação da maneira geral. Eu acho que assim... Quanto mais a gente especifica uma coisa, eu acho que mais chato fica. Sim. Sabe? Porque, assim, a vida é tão ampla, né? Aí você vai Sim. entrando no assunto, assim. Sim. E aí eu acho que foi isso que eu não curti tanto, assim, no mestrado. Tipo, eu gostei muito. Sim. E olha que meu tema era amplo, viu? Porque o meu trabalho
foi sobre estresse e lazer dos professores do ensino superior. Então, assim, é um tema muito amplo, porque você dá de trabalhar tanto relações de trabalho, quanto psicopatologia, quanto questões de sociedade, lazer, Constituição, né? E questões também de CLT, enfim. Então, tinha uma arco bem grande. E o meu instrumento de trabalho era um diário. Então, eu acompanhei durante 2 semanas os professores nas atividades no dia a dia deles. Então, a gente percebeu vários gaps em relação ao sono. Então, veio aí psicologia do sono, medicina do sono, entendeu? Então, acabou que teve várias ramificações que foram legais, mas ainda assim eu achei que, como tudo tinha que convergir para o mesmo lugar, e é necessário. Sim. Não tô criticando isso. Tô falando que dentro Tem que dar lógica pro negócio. Tem que dar lógica pro negócio, óbvio. Tem que costurar. Mas é um rolê que é um rolê. É um rolê que é um rolê. Que é um rolê. É complicado. Mas é legal. É muito legal. Eu super recomendo, inclusive, tá? Façam todo o mestrado. Façam o mestrado. Com terapia em dia. Com terapia em dia. Com suporte. Com um orientador bom. A minha orientadora era maravilhosa. A Cláudia, maravilhosa, minha orientadora. Então, eu acho que isso também faz toda a diferença, porque é muito legal você ter uma ideia e você não ser cortado, né? Cortado, sim. E ela sempre falava assim, não, legal, mas vamos pensar nisso também? Sim. Né? E o também é muito legal, né? E não só o mais. O mais sozinho, ele te murcha. Te murcha. Né? Sim, com certeza. E do que você mais tem orgulho de si mesmo? Eu acho da minha consciência em relação às coisas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pensar muito sobre mim, sobre as minhas relações, sobre o meu papel no mundo, sobre o meu papel como cidadão, como filho, como namorado. Como, sei lá, como tudo, assim, sabe? Eu gosto de fazer as coisas conscientes. Sim. Como ex-BBB. Como ex-BBB. Meu papel como ex-BBB. Enfim, então eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa muito consciente. Sim. E eu acho que talvez o contrário disso também é o que mais me irrita. Quando, por exemplo, alguém chega pra mim falando uma coisa como se eu não tivesse consciência daquilo. Certo. Sabe? E aí, porque tem muito isso, né? A imposição da verdade do outro. Sim. Então, por exemplo, eu tive várias vivências no programa e eu sei todas essas vivências que eu tive, eu sei o que eu senti, o que eu passei, já vi aqui de fora tudo, já interpretei tudo. Aí, às vezes, vem gente falando, querendo ter mais propriedade sobre o que eu senti ou o que eu vivi do que eu. Sim. Ah, com todo respeito, bota um pi aí, meu cu. Ah. É sobre isso, né? Para. É sobre isso. E deixa eu te perguntar. Você sabe por que chama pó de bicha? Por quê? O que você imagina? Bicho da justiça. Sim, com certeza, mas... Com certeza. Tá. Mas o que você imagina? Não sei, bicha porque vem convidados LGBTQIA+. Também. Bicha. Já é um trocadilho, tá? Ah, é? Deixa eu ver. Bicha? Não sei outra coisa que me vem na cabeça. É porque é pó de bicha. O que é pó de bicha? Não sei o que é pó de bicha. Purpurina. Ah, purpurina. O que é o suprassumo de ser LGBT. Ah, é? Aí O sim. ponto positivo de ser LGBT. A gente a não pode ter purpurina. só pontos negativos, que são esses pontos negativos trazidos pela sociedade. Sabe aquilo que é o prim-pim-pim de ser LGBT? Aquilo que é o suprassumo. Ah, legal. Muito bom. Pra você, o que é pó de bicha? Pó de bicha? Eu acho que talvez seja uma alegria em poder ser quem você é. Acho que isso faz toda a diferença, né? Acho que você se identificar, você se reconhecer, você ter orgulho de quem você é, você construir o pensamento de diversidade nas outras pessoas, para que as pessoas entendam que o mundinho delas não é único, que cada um tem seu mundo, que a gente precisa conviver com esses mundos. Acho que essa construção dá muita alegria. Então, acho que talvez seja isso. Acho que é o pó de bicho, é isso. E pelo que você gostaria de ser lembrado? Cara, que difícil isso aí, hein? Sabe por quê? Lá a próxima geração, quando ela olhar pra você e falar assim, o Vitor Hugo foi a pessoa que... Foi um ótimo autor de novelas. Um cara multifacetado, que cantava também. Muito bom. Que fazia coisas diferentes, que era ousado. Eu quero ser lembrado assim. E o legado? Eu acho que o meu legado é isso, a construção, né, de histórias que sejam positivas para a construção da sociedade, né?
Eu acho que tem muita coisa que a gente precisa ainda discutir. E a dramaturgia como um todo, ela traz esses ensejos, né? Para que a gente possa pensar mais, para que a gente possa mudar o rumo das coisas, né? A gente tá vendo, por exemplo, Mulheres Apaixonadas, que tá aí no ar, né? Quanto que foi importante essa novela para a construção do Estatuto do Idoso, por exemplo. Sim. Né? Então, assim, a própria Mulheres Apaixonadas também falou sobre a questão de violência nas ruas, a questão do desarmamento, a questão da violência contra a mulher, né? Então, assim, tudo isso aí é muito importante e vem, né, de uma discussão causada pela dramaturgia, né? Sim. Então, acho que, sei lá, eu gosto muito dessa temática social em novela, na arte como um todo, né? Filme também, né? Que deleite, né? Você assistir um filme, você se entreter e também, ao mesmo tempo, refletir o quanto que... Eu tava assistindo esses dias A Pior Pessoa do Mundo. Você já assistiu? Não. É um filme ótimo, norueguês e tal. E é um filme de comédia, né? Mas assim, a gente reflete tanta coisa, porque ela se acha a pior pessoa do mundo, só simplesmente porque ela escolheu ser ela, né? Então, quando você escolhe ser você, é muito ruim para os outros te aceitarem, né? Então, assim, é interessante, assim, né? Aí, eu acho que durante o filme a gente julga muitas ações dela, mas, assim, são as ações dela, né? São as escolhas dela. Sim. Então, é interessante. Então, acho que a Que arte massa. transmite isso pra gente, né? E a gente olha pra trás, Mulheres Apaixonadas, por exemplo, e a gente olha o que aconteceu e a gente fica com vergonha. Não é nem vergonha, a gente fica pensativo, assim, como que aquilo era tolerado no horário nobre, né? Lá atrás, assim, por exemplo, a personagem batendo ali na mulher, e eu fico pensando, como que aquilo era tolerado lá atrás? Mas eu entendo que é um processo extremamente importante pra gente chegar hoje e falar assim, isso é completamente inconcebível. Mas tolerado como assim? Tipo, de que as pessoas aceitavam? De que se passava aquela violência explícita na novela, e não é que as pessoas aceitavam, mas aquela violência ela era explícita, né? Sim. E hoje, olhando pra trás, eu vejo assim, gente, a violência era explícita. E a gente precisou passar por isso pra hoje enxergar e falar assim, cara, isso era violência. Era completamente... Isso é completamente intolerável. É que o acordar, né? Precisava chacoalhar muito pra acordar, né? Hoje a gente já coloca coisas mais em sublinhas e a gente consegue ler melhor várias coisas que a gente já tem mais esse conhecimento, né? Total. É, legal. Bom pensamento. E pra finalizar, porque o nosso tempo tá acabando, infelizmente, queria te fazer uma pergunta. Que eu acho que você vai ficar assim, meu Deus, essa menina é muito louca. Vai, manda, gosto. Que é porque você é fora da caixinha, então eu gosto de pessoas fora da caixinha. Tá. Né? Qual foi a pergunta que nunca te fizeram, mas que você gostaria de ter respondido? Bora pensar. Eu acho que talvez... eu acho que talvez o que eu queria ser quando eu era criança. O que você queria ser quando era criança? Você acredita que eu queria ser motorista de ônibus? É mesmo? Por quê? Loucura, né? Porque era o que ia levar seu pai pra Campinas, será? Não, mas era mais ônibus coletivo, assim. Coletivo. Eu lembro que quando eu era criança, eu fugi de casa num velocípede, assim. Sim. Porque eu queria pegar um ônibus. E aí eu queria sair nesse ônibus, conhecendo todos os lugares. Sim. Minha mãe me diz também que quando ela... Engraçado isso, né? Mas ela me fala que eu falava pra ela, vamos sair, vamos pegar um ônibus, vamos pra qualquer lugar. E aí, várias noites ela pegava esse ônibus comigo e a gente rodava a cidade inteira. Que legal. Só pra voltar pro mesmo lugar, assim. E era uma coisa que eu gostava. Tipo, quando eu ganhava um carrinho, eu não gostava do carrinho, eu quebrava. Eu falava, não, eu quero um ônibus. Aí, eu tinha muito essa coisa. E aí, né, óbvio, cresci e falei, não vou ser, né? Mas, até hoje, eu tenho vontade de tirar minha carteira aí. É mesmo? Eu tenho Olha até que hoje. interessante. Eu quero ainda dirigir ônibus, mas ainda não consegui ter tempo. Mas eu ainda quero tirar essa carteira. Você fez isso em São Paulo? Entrou no ônibus e rodou por São Paulo? Não. Ih, menina! E o toque? Porque aqui é grande, lá na minha cidade tinha poucas opções. Aqui, porque eu teve... Ai, gente. Olha, eu sempre queria responder isso.
Mas, o que acontece? Eu tenho algumas manias, né? Então, tipo assim, quando eu cheguei em São Paulo, fui conhecendo a cidade e tal, eu falei assim, quero conhecer todos os bairros de São Paulo. Eu sei que São Paulo é grande e tal, mas eu quero conhecer toda a cidade de São Paulo. E eu conheço. Hoje eu posso dizer que eu conheço todas. Então, eu pegava ônibus... Isso antes do BBB, né? Eu pegava ônibus, saía aí, vamos Cidade Tiradentes, vamos lá. Vamos pra Perus, vamos pra Parelheiros, Marcilac é longe, hein? Marcilac é longe. Vamos lá, vamos conhecer, sabe? Então eu sempre gostei muito. Que legal. Que legal. Ai, que prazer imenso te conhecer Prazer todo meu. presencialmente. Que bate-papo que legal. mais bacana. Obrigado pelo As convite. portas da Bicha da Justiça estão aqui abertas para você. Valeu. Obrigado. Tá? Obrigado, Obrigada gente. mesmo por ter topado. Obrigado a todos vocês também que estão com a gente. Exatamente. Vocês já sabem, né? Aquela ladainha de final de vídeo que a gente cumpre os protocolos. Segue, compartilha, comenta, ativa o sininho, segue Vitor Hugo nas redes sociais também, a Bicha da Justiça. A gente vai deixar na descrição todas as redes, tá? Um grande beijo para vocês e até semana que vem. Tchauzinho.